Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso? E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso? E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo? Nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Jesus. Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar o seu sinal. E o que dizer e o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito esperamos pelo seu sombra, com seu olho venha nos ungir.
com seu fogo vem nos batizar. E o que dizer e o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer e o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o seu povo, clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo, clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo, clama-te. E o que dizer e o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer e o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Amém. Graça e paz. Que nós possamos clamar, faz de novo, faz de novo. Nós temos esse desejo, esse clamor exatamente para que Deus faça de novo. Faça de novo na minha vida, faça de novo na sua vida, faça de novo sobre essa terra. Fazer de novo, renovo, transformação, agir novamente com graça e com misericórdia, vir realmente com amor, transformando realidades, corações, que seja um clamor verdadeiro do meu coração e do seu coração, realmente clamando a Deus para que Deus faça, transforme, restaure, mude vidas. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse instante, por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque nós podemos olhar para os nossos dias, para os nossos momentos, e olhar para todo esse ano, Pai, que se passou, e ver realmente que o Senhor é aquele que guarda. O Senhor é o guarda de Israel. O Senhor é aquele que de fato esteve e está sobre nós, esteve todos esses dias, ó Deus, e nós queremos olhar para esses dias, ó Deus, e agradecer ao Senhor, e dizer de fato, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor é gracioso, maravilhoso, bondoso, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, realmente pelo ano de 2020. Nós louvamos o Teu nome, porque nós podemos olhar para o Senhor e perceber que o Senhor foi misericordioso, nos ajudando em tempos difíceis e momentos de luta. O Senhor esteve conosco, ó Pai. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, Pai, nesse instante, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Hoje é o culto onde a gente celebra a Deus e agradece por causa de todo esse ano que se passou e por esse novo ano que vai começar. E
É verdade que durante esse ano aconteceram muitas situações complicadas, aconteceram muitas situações difíceis, mas a gente precisa sempre se lembrar que Deus ele tem sido bom a todo tempo, que a gente possa orar para que Ele trabalhe no nosso coração, tirando todo sentimento aí de frustração, todo sentimento de cansaço, e possa encher as nossas vidas de um novo ânimo, de um novo vigor. A música que a gente vai tocar agora, a primeira música, ela traz esse espírito de gratidão a Deus, sabe? E que mesmo em meio às dificuldades, uma coisa que eu tenho aprendido bastante é a gente buscar aprender sempre com as situações difíceis, com as situações que nos desagradaram, ou com as situações também, né, desagradáveis aí, que a gente possa pensar e refletir a respeito do que a gente pode fazer para tirar de bom disso, sabe? O que a gente pode fazer para aprender com isso, ao invés de ficar murmurando, que a gente tire o espaço da murmuração na nossa vida, para encher ela de gratidão a Deus, para encher ela de ação de graças a Deus. Então, que a gente possa realmente cantar essa canção agora juntos, com esse sentimento de gratidão a Deus, por causa do cuidado dEle com as nossas vidas. Nós estamos aqui hoje porque Ele permitiu, porque Ele se agrada da nossa presença aqui nesse lugar, se agrada da sua vida, se agrada da sua existência, que você possa se agradar também da existência dEle, que você possa ser grato pela presença dEle na sua vida. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Bem, Paizinho, muito obrigado por todo o cuidado que o Senhor teve com as nossas vidas ao longo desse ano, Pai, ao longo dessa semana, ao longo desse dia. Obrigada, Deus, pelo seu amor que é manifesto mesmo em pequenas coisas ao nosso redor. Paizinho, que em nome de Jesus os nossos olhos possam ser realmente voltados para situações com gratidão a Ti, Deus. Que o nosso coração possa ser cheio de louvores a Ti, Pai. Sabendo que o Senhor tem cuidado, sabendo que o Senhor tem trabalhado, sabendo que o Senhor tem tocado. Pai, aumenta a nossa fé, Deus. Coloca fé no nosso coração, Deus, para acreditar, para confiar, Deus, realmente no Senhor, Deus. Confiar realmente que coisas melhores estão por vir. Talvez não em situações terrenas aqui da terra, mas confiando sempre que um dia nós estaremos contigo, um dia o Senhor enxugará as nossas lágrimas, um dia o Senhor se alegrará conosco.
pessoalmente, Pai. Muito obrigada, Deus, por todo o cuidado, por todo o amor que o Senhor tem tido com as nossas vidas, Paizinho. Nos ajuda, Deus, a iniciar realmente esse novo ano, confiando em Ti, Deus, seguindo os Seus passos, caminhando ao Seu lado, com a ação, com o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Paizinho, em nome de Jesus, que o Senhor afaste tudo aquilo que realmente nos tira da Sua presença, Pai, que o Senhor retorne, Deus, a pureza para o nosso coração, Deus. Tira, Deus, lava ele de todo o pecado, Deus, e nos coloque, Deus, realmente como alguém dispostos a Te servir de todo o coração, Deus. Alguém que reconhece o Seu senhorio, alguém que reconhece o Seu reinado e alguém que trabalha realmente agindo para que o Seu reino venha, Deus. Trabalhando em união, Pai, com os nossos irmãos, Deus, com cada pessoa, Deus. Enche o nosso coração realmente de vontade, Deus, de estar em comunhão, de vontade, Deus, de crescer juntos, Deus. Tira esse sentimento de isolamento do nosso coração, Deus, que essa pandemia trouxe, Deus, que esse isolamento social trouxe. Deus, nós não queremos crescer sozinhos, porque não foi para isso que o Senhor nos criou, Deus. Então nos ajuda, Deus, a realmente voltar a esse sentimento de comunhão, voltar a esse sentimento de unidade, Deus. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos. Amém. Os montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Nos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Glória a Deus por esse instante, por esse momento, encerrando um ano de 2020. Nós muitas vezes
temos um pensamento bem fechado, bem pontual a respeito das coisas, e nós olhamos para o encerramento de um ano, como o ano de 2020, e achamos que estamos encerrando um período, encerrando uma vida, virando uma chavinha, como de fato, quando a gente bate a luz, né? Logo acende, logo apaga. Como se isso acontecesse na nossa vida. Como se a gente desligasse 2020, virasse o horário e ligasse uma chave para 2021 e esse ano vai ser tudo diferente. Né? Daí a gente programa coisa que a gente vai fazer diferente, coisa que a gente vai ser diferente. Né? Para o crente, a gente fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou orar não sei quanto tempo. E nós queremos programar coisas como se fosse uma chavinha que virasse. Mas não é. Apenas se encerra um ano de 2020. Não se encerra um período no sentido de que se encerra uma vida ou se encerra algo. O algo ainda continua. Você ainda continua. Você e eu ainda continuamos. A grande dificuldade da nossa vida é que nós continuamos iguais. E virar um ano não quer dizer que nós mudamos alguma coisa. Como nós brincávamos aqui agora há pouco, que cor que nós vestiríamos exatamente para passar o ano? Se a gente vestiria branco, se a gente vestiria vermelho, né, Adria? Se a gente vestiria que cor para passar o ano? Como se isso ressignificasse ou significasse alguma coisa. Como se isso transformasse algo ou mudasse uma história. Mas nada disso muda. Nada disso ressignifica. Nada disso faz ser diferente. Nem uma bela programação para o ano de 2021, que é daqui a pouco, vai fazer com que, de fato, possa mudar alguma coisa. Você pode ter os melhores planos, os melhores desejos, mas se esses planos e esses desejos não começaram já, não quer dizer que virando o calendário, virando o horário, irá alterar alguma coisa no teu coração. Por isso, o tempo de mudar, e a Bíblia trabalha isso, o tempo oportuno é o hoje, é o agora. Não é eu esperar virar alguma coisa nesse tempo. Não é o esperar o amanhã para eu fazer. Mas é hoje. Eu vivo e você vive do hoje. Nós vivemos do tempo presente. Futuro nós não temos. Nós temos o hoje. Muitas vezes, infelizmente, programamos para o futuro. Muitas vezes vivemos do amanhã. E o excesso do viver o amanhã nos faz sermos ansiosos, preocupados com coisas inalteráveis, que é impossível alterar, porque não existe. Aquilo que não existe não tem como mudar. Não existe. Não é apenas o passado que não mudamos, também não mudamos o futuro. O que mudamos, o que pode ser mudado, é o presente. O presente pode ser mudado. Aquilo que eu faço hoje, aquilo que você faz hoje, isso pode ser alterado. Vamos orar antes da gente fazer a leitura? Pai, em nome de Jesus, nós queremos olhar para a Tua Palavra e encontrar verdades que nos desafiam a viver o tempo presente. Nós queremos olhar para a Tua Palavra e encontrar verdades que sustentam os nossos passos hoje. Nós queremos olhar para a Tua Palavra e encontrar uma palavra que muda e transforma a nossa vida e nos liberta do pecado, Deus. Por isso, vem Espírito Santo sobre a vida de cada um que nos ouve. Vem Espírito Santo realmente trazendo entendimento e mudando o nosso ser e o nosso eu. Muda as nossas vidas segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Semana passada nós falamos exatamente desse eu que tem que ser transformado. Desse eu que tem que entender o Evangelho e o progresso do Evangelho. Desse eu, daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Qual que é a contribuição das tribulações na minha vida? Qual que é a contribuição das cadeias na minha vida? O que o Evangelho tem progredido
nisso que eu tenho passado. Nós falamos a respeito disso na semana passada, olhando para um texto de Filipenses. Eu queria voltar para esse texto de Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12. E hoje nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 18, que diz assim: Quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo Jesus se tornam conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Sempre. Nós falamos dessa caminhada que é necessária, andar com Cristo e passar pelas tribulações. E as tribulações não revelam apenas coisas exteriores, mas ela revela uma natureza interior. Ela revela quem realmente somos, quem na verdade somos. Tem uma música antiga, uma banda chamada Fruto Sagrado, que ela diz exatamente isso. Quem na verdade nós somos. Quem nós somos? Quem nós somos? O que existe dentro do nosso eu? E Paulo vai dizer que o tempo, as circunstâncias, as pressões, o fogo, os problemas, eles provam aquilo que nós somos e aquilo que nós temos feito. Se de fato permanece ou se não permanece. As tribulações presentes provam exatamente isso. Aqueles que permanecem e aqueles que não permanecem. As tribulações fazem e provocam exatamente isso. Aqueles que permanecem e que não permanecem. Isso acontece desde a época de Jesus. Você vai ver pessoas abandonando Jesus, porque era muito difícil o discurso dele. Pessoas que não permaneceram. E isso não é uma coisa, uma realidade, infelizmente, de 2000 anos atrás. Essa realidade sempre aconteceu. Quando a igreja estava em formação, essa realidade daqueles que permaneciam e não permaneciam, gerou uma discussão na igreja. Para aqueles que anteriormente haviam fugido da fé por conta da perseguição, haviam negado a sua fé por conta da perseguição. Depois que a perseguição passou, a igreja discutia se poderia receber novamente essas pessoas ou não. Tinha uma discussão assim. Exatamente porque aquilo que aconteceu na época de Jesus, de abandono, aconteceu na formação da igreja, aconteceu em tempos posteriores e acontece hoje. É porque revela quem nós somos. Mas a tribulação não revela apenas quem nós somos. A tribulação também revela quem nos cerca. Quem são as pessoas que nos cercam? É isso que o apóstolo Paulo fala especificamente nesse texto. Quando o apóstolo Paulo escreve nesse texto, ele dá dois grupos específicos de pessoas. Dois grupos muito claros de pessoas. Ele diz a respeito de algumas pessoas que proclamam, versículo 15, que proclamam por inveja, porfia, porque proclama querendo causar contenda, confusão. Proclama quem? Cristo. Fala a respeito de quem? De Cristo. Faz isso por inveja. Está certo? Claro que não. O sentimento dessas pessoas está errado? Completamente errado. E Paulo ainda destaca que essas pessoas que fazem isso para causar problema para ele. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, sem sinceridade, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, querendo causar mais confusão. E essas pessoas que fazem isso,
que fazem isso são as pessoas ali do versículo 13, que leva para alguns lugares no versículo 13. Diz no versículo 13, que fizeram com que as cadeias do apóstolo Paulo tornassem conhecidas para a guarda pretoriana e todos os demais. Essas pessoas que fizeram por porfia, por inveja, fizeram com que as cadeias, os problemas do apóstolo Paulo fosse conhecido pela guarda pretoriana, fosse conhecida pelos soldados romanos, por pessoas que tinham postos de chefias, por pessoas que eram responsáveis por guardar o império romano, por decretar a lei romana. Aquilo que Jesus foi conhecido por essas pessoas, mesmo diante de inveja, porfia, mesmo diante de confusão, mesmo diante de problema. Essas pessoas eram problemas para quem? Para o Evangelho? Não, nem um pouco. Problema para Jesus? Não, nem um pouco. Essas pessoas eram problemas para quem? Para Paulo. Simplesmente para Paulo. Paulo sofria com essas pessoas, porque o desejo dessas pessoas, quando elas faziam isso, é que as cadeias de Paulo ficassem mais pesadas ainda. Com que falar a respeito de Jesus, proclamar a respeito de Jesus, falar, aquele cidadão que está preso, apóstolo Paulo, ele tem pregado um Jesus, e esse Jesus que ele prega fala isso, fala aquilo. As pessoas não estavam de fato evangelizando, mas estavam declarando por que o apóstolo estava preso e por quem, que era Jesus, o apóstolo estava preso. Isso acabava, no final das contas, indiretamente evangelizando. Ou seja, espalhando mais e mais a fama de Jesus, o nome de Jesus. A denúncia, que é o que Paulo está falando, a denúncia com que o Império Romano acolhia a respeito de Paulo, que ele era cristão e ele pregava Jesus, fazia com que cada vez mais o Evangelho de Jesus fosse conhecido. Esse é um grupo de pessoas. E existe um outro grupo de pessoas. Esse outro grupo de pessoas, que está no versículo 14, esse outro grupo de pessoas, Paulo fala no versículo 15, que elas pregam de boa vontade, por amor, sabendo que ele está incumbido, ele, o apóstolo Paulo, da defesa do Evangelho. Essas pessoas, elas não denunciam. Essas pessoas olham para Paulo e falam, opa, Paulo está impedido de pregar. Vamos fazer o seguinte, vamos nós pregar. Vamos nós sair pela rua fazer aquilo que o apóstolo Paulo faria. Essas pessoas fazem isso. Essas pessoas, no versículo 14, diz que elas foram estimuladas. Ou seja, a cadeia do apóstolo Paulo, o problema do apóstolo Paulo, estimulou essas pessoas, que agora elas tinham ousadia, ou seja, tinham coragem, porque anteriormente não tinham, porque elas estavam com medo. Agora elas fazem com desassombro, sem medo. Essas pessoas, vendo o apóstolo Paulo pregar, impedido de pregar, tomam coragem na vida delas, conseguem falar publicamente e deixam o medo de lado. Essas pessoas fazem por amor. Aquele que não ajunta, espalha. Existem dois grupos de pessoas. Existe o joio e existe o trigo. Existe aqueles que estão com Deus, morreram em Deus, e aqueles que não. Dois grupos de pessoas. Por mais que a gente queira, e existe uma cultura de criar uma terceira via, ou seja, a via para quem? Para aqueles que estão em Cristo? Não. A via para aqueles que não estão em Cristo, não morreram em Cristo, mas que têm uma chance de penitência em pagar para poder estar em Cristo, mesmo em meio à morte. Nós queremos dar jeitinho até depois da morte. Mas Paulo deixa claro que existem dois grupos de pessoas. Existem dois grupos de pessoas que cercam você. Existem dois grupos de pessoas que cercam a mim. Existem dois grupos de pessoas que cercam todo mundo. Aquelas que estão juntas e aquelas que não estão juntas. Aquelas que se alegram quando a gente se alegra e aquelas que choram quando a gente chora. Existem aquelas que se alegram com o nosso choro e se entristecem com a nossa alegria.
Existem esses dois grupos. É muito fácil chorar com os que choram. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Porque se alegrar com alguém que se alegra é mais difícil. Porque demanda você olhar para o sucesso de uma pessoa, demanda olhar para uma bênção de alguém, demanda olhar algo bom que aconteceu no outro e perceber que na tua vida não aconteceu, na tua vida você não foi abençoado daquele jeito, na tua vida você não alcançou aquilo, mas mesmo assim você se alegrar. Porque você não está olhando para a tua desgraça, você não está olhando para o teu problema, mas você está olhando para a alegria do outro. Quando a gente começa a olhar para o nosso problema, olhar para a nossa desgraça, olhar para a nossa limitação, a gente não consegue se alegrar com a alegria do outro. A gente vai ter inveja. E você sabe o que o invejoso faz? O invejoso, ele não tem vontade de crescer naquilo que o outro tem. O invejoso não tem vontade de ter aquilo que o outro tem. Uma das características do invejoso é querer que o outro não tenha, é querer que o outro perca, é querer que o outro seja limitado, é querer que o outro passe pelos problemas que eu passo. Uma das características do invejoso é exatamente essa. Essas pessoas que eram invejosas, elas não queriam conhecer o evangelho que libertou o apóstolo Paulo. Elas queriam que o apóstolo Paulo não tivesse liberdade e permanecesse como elas, presas. Enquanto elas estavam presas na alma, mas que o apóstolo Paulo ficasse preso na vida física. O invejoso faz exatamente isso. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos vivendo a vida sem levar em conta os desafios que nós temos. Se na semana o desafio era com a gente, hoje o desafio não é mais conosco mesmo, não é com o nosso eu, mas é com aquilo que nos cerca. E muitas vezes nós queremos lutar com aquilo que nos cerca pela força. Lutar contra essas pessoas que o apóstolo Paulo chama de invejosos, aqueles que causam confusão, com a força. Querer convencer com a força. Querer mudar com a força. Falar para o marido que ele tem que se converter, falar para o filho que ele tem que se converter. Só que o apóstolo Paulo ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso. Nós queremos lutar exatamente contra essas coisas e queremos ser fortes o suficientes para resistir a elas. Sejam coisas ou sejam pessoas. Mas eu queria ler um texto com você de Romanos, capítulo 8 de Romanos. Eu queria ler esse texto, eu ia ler uma parte apenas dele, mas eu quero ler uma parte um pouco maior, a partir do versículo 26. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, como nós falamos semana passada, cooperam, não é apenas as coisas boas, são todas as coisas. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, a gente tem que ser exatamente aquilo que Jesus é. Como semana passada eu falei, nós temos que ser o Messias nessa terra. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que a gente vai falar diante de tudo isso? Se Deus é por nós, quem que vai ser contra nós? Se Deus é por nós,
quem que vai ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem que vai ser contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem que vai fazer acusação? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando que essas coisas vão acontecer, que terão oposição, oposição de principados, oposição da morte. Eu e você vamos morrer uma hora. Isso é oposição, consequência do pecado. Eu e você teremos perseguição, fome, passaremos por escassez, por angústia. Eu e você teremos pessoas sim que será contra nós. Quem será contra nós? Vai ter coisas contra nós, circunstâncias contra nós, várias. Vão querer nos condenar. Quem vai condenar? Claro que vão querer condenar. Paulo não está negando nada disso. Paulo está afirmando que essas coisas acontecerão. Em cada uma dessas perguntas que ele traz, ele afirma que essas oposições da vida acontecem, que são necessárias, fazem parte da nossa caminhada, não tem como se esquivar delas. Mas o que o apóstolo Paulo garante ao mesmo tempo que essas coisas acontecem, ele garante que é Deus que nos justifica, que não é a nossa justiça que vai tirar a gente da cadeia, que não é a nossa justiça que vai resolver o nosso problema, é Deus que vai resolver. Ao mesmo tempo, é Jesus que morreu por nós. Nada daquilo que fazem contra a gente é capaz de condenar ou mudar o amor de Deus pela nossa vida. Nada. Nada pode alterar aquilo que eu e você temos com Deus. Nada pode alterar. Ou melhor, nada deveria alterar. E é exatamente com esse desafio que eu quero pensar com você aqui nessa noite. Que nada dessas coisas deveriam alterar. Muitas vezes nós mudamos de posição por opinião de pessoas. Você já passou por isso? Já deixou de ter a opinião? Já deixou de falar porque fulano pensava contrário a você? Já se permitiu moldar a vontade de outra pessoa? Você queria tomar coca naquele dia. Você desejava beber coca naquele dia. Mas o fulano falou que queria guaraná. E daí você fez o quê? Bebeu guaraná. Mas você queria coca. Se moldou. É simples isso? Claro que é. Mas você se moldou ao pensamento dele. Talvez o desafio aqui não é algo que nos separe do amor de Deus. O desafio aqui é a gente se separar desse amor de Deus. Por algo. Por alguma circunstância. Por essas oposições que Paulo fala em Filipenses, que ele recebeu de pessoas por inveja, por perseguição, por querer causar contenda e tantas outras coisas.
Talvez acabamos abandonando o evangelho exatamente por pressões externas, por circunstâncias externas, por problemas externos. Talvez você se veja numa situação como essa, ou esteja à beira de uma situação como essa, onde um problema ou uma pessoa acaba te separando de Deus. Ela é responsável ou o problema é responsável? Claro que sim. Mas você também é. Tão responsável quanto ela. Porque uma vez que eu e você somos conhecedores do amor de Deus, já não somos mais tidos como inocentes. E você sabe quem que te justifica. Você sabe quem te perdoa. Você sabe quem te ama. Você sabe para onde ir. Ou deveria saber. O desafio que nós temos exatamente para o tempo presente, para o dia de hoje. Tendo essa oportunidade no momento de hoje. Não apenas porque fecha-se um ano, mas porque o tempo oportuno é agora. O tempo exatamente de olhar para os dias de hoje, para o ano de 2020, e falar: Deus, me separei do Senhor por determinada coisa. Me separei do Senhor por determinada pessoa. Me separei do Senhor por determinada circunstância. Me separei do Senhor, Deus. Essa aflição, essa acusação, essa perseguição, essa escassez me fez desanimar. E eu não fui sábio, não é esperto e nem inteligente. Eu não fui sábio o suficiente para perceber isso. Eu não fui sábio o suficiente, como Paulo fala em Efésios capítulo 4, da sabedoria necessária para a gente discernir o nosso tempo. Porque os dias são maus. Eu não fui sábio o suficiente para discernir esse tempo. Eu não fui sábio o suficiente para discernir essa pessoa. Eu não fui sábio o suficiente para discernir essa circunstância. Eu não fui sábio o suficiente para discernir esse grupo. Eu não fui sábio o suficiente para discernir esse momento. Eu não fui sábio o suficiente para discernir essa pandemia. Eu não fui sábio o suficiente para perceber, para discernir a minha demissão. Eu não fui sábio o suficiente para discernir essa palavra atravessada. Eu não fui sábio o suficiente, Deus. E eu permiti que essas coisas me afastassem do teu amor. Eu permiti que essas coisas. Perceba o seguinte, quando o apóstolo Paulo traz toda essa lista, ele fala da morte, que não tem poder de nos separar. Ele fala da vida, que não tem poder de separar. A altura, que não tem poder de separar. Anjo, principado, potestade, não tem poder de separar. Só que ele não fala do eu, que tem poder de separar. Nada dessas outras coisas separa. Mas o eu, aquilo que eu sou, aquilo que você é, isso pode se separar do amor de Deus. Esse é o tempo de voltar. Esse é o tempo do retorno. Esse é o tempo de se restabelecer novamente. Esse é o dia do Senhor, preparado para a minha vida e para a sua vida. Para que de fato nós possamos nos arrepender e permanecer no Senhor. Seja contra circunstâncias, contra pessoas, contra lugares, contra ambientes. Mas eu sou chamado a permanecer. Não interessa como, eu sou chamado a permanecer. Muitas vezes nós queremos o como. Nós nos importamos, falando, não, mas tem que sair o problema, tem que deixar de ser lá, tem que deixar de não sei o quê. A gente quer fugir do como para permanecer. Mas Paulo não está falando para a gente fugir do como para permanecer. O como pouco importa. O que a gente tem que fazer é permanecer. Não interessa se é dentro da cadeia ou se é fora da cadeia. Não interessa se é em perseguição ou não. Não interessa se tem invejoso do meu lado ou não. Muitas vezes a gente quer o como. Mas não é o fato. Não é o como. A gente tem que permanecer. Eu tiro o invejoso de lá, eu permaneço. Eu tiro o problema de lá,
daí eu permaneço. Mas não. O invejoso vai continuar morando lá na nossa casa. Fica tranquilo. Vai estar lá. A aflição vai bater. Fica tranquilo. Vai bater. Os problemas vão vir. Falta de dinheiro? Vai ter. Mas não é como. Porque nada dessas coisas, nenhum desse como, situação, pode nos afastar. Mas o teu coração e o meu coração pode nos afastar de Deus. Não se afaste. Esteja no Senhor. Ou volte e esteja no Senhor. Permaneça no Senhor. Não há lugar melhor de estar. Não há lugar melhor de permanecer. Quero encerrar com um versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, ou por Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Permaneça, fique, volte e seja glorificado no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos encerrar esse instante, essa noite, esse momento, olhando exatamente para aquilo que nos cerca. Não queira fugir dos problemas. Não queira dar solução nos problemas à própria força. Queira estar na solução. Queira estar em Jesus. Esteja em Jesus. Permaneça em Jesus. Volte para Jesus. Não deixe com que circunstâncias, lugares ou pessoas te afastem do amor de Deus. Contamine o teu eu e te afastem do amor de Deus. Mas esteja no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Ti e queremos permanecer no Senhor, Deus. Se alguém se afastou do Senhor, ó Pai, recebe de volta com os Teus braços de amor. Envolve, Senhor, essa pessoa. Envolve realmente esse coração. Envolve novamente nos Teus braços de amor, ó Pai. Perdoa, Senhor, a fragilidade, a fuga. Perdoa a falta de fé. Perdoa, Senhor. Que em nome de Jesus, realmente o Teu Espírito Santo volte a envolver. Que o Teu Espírito Santo realmente volte a levantar esse coração. Que em nome de Jesus exista novamente a esperança de olhar para o Senhor, autor e consumador da fé, a esperança de olhar para a Tua presença cheia de amor e de graça. Pai, em nome de Jesus, não queremos nos perder, Deus, pelas ciladas que existem no mundo, não queremos nos perder pela malignidade que existe no mundo, não queremos nos perder, Deus, pelas aflições que batem à nossa porta, não queremos nos perder pelas pessoas que querem nos desviar, mas queremos olhar para o Senhor, Pai, como autor da nossa fé, como aquele que nos chamou, como aquele que nos salvou, Deus. Nós queremos olhar para o Senhor, Pai, que em nome de Jesus, nós possamos permanecer no Senhor todos os dias, permanecer na Tua presença e na Tua presença encontrar alívio, sustento para a nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar agora, louvando a Deus por esse ano, agradecendo a Deus por esse ano que o Senhor nos deu, pela graça de poder viver esse ano. Esse é o nosso desafio para você que esteve aqui na igreja presente, nesses dias. Eu falei exatamente disso, de olhar para esse ano, encontrar e saber que Deus esteve conosco. Um ano que nós podemos louvar a Deus, encontrar em Deus o amor e o cuidado e a misericórdia que nos alcançou sempre. Que a gente possa louvar a Deus nesse ano e louvar a Deus nesse instante em nome de Jesus. Logo mais, às 11 horas, um pouco antes, na verdade, nós estaremos colocando um link para você no Facebook, vai estar lá no Facebook da nossa igreja, nós estaremos disponibilizando um link lá no Facebook da nossa igreja. Nesse link, que é o link da
Igreja Metodista de Curitiba. Vai estar acontecendo um culto online, um culto de virada de ano. Logo mais você vai poder receber esse link. Acessa lá o Facebook da igreja. Lá no Facebook da igreja você vai encontrar esse link. Esse link vai te conduzir, vai te levar para o YouTube da Igreja Metodista ali de Curitiba. O bispo vai estar trazendo uma palavra, vai ter outras pessoas ali, outros pastores junto com ele nesse instante. Então, esteja com a gente, esteja nesse momento, né, se você quiser, se você puder, esteja com a gente nesse momento, logo mais, nesse momento realmente de louvar a Deus, agradecer a Deus por esse ano, mais uma vez, é mais uma oportunidade da gente estar junto. Então você pode encontrar esse link ali no nosso Facebook da Igreja Metodista do Cafezal. Vamos orar? Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus nesse instante em oração. Pai, nós te louvamos, adoramos, bendizemos, reconhecemos o Deus como o Deus sustentador, o Deus que nos ama, o Deus que nos cuida, o Deus que sustentou realmente a cada um de nós como um jardim cuidado, um jardim sustentado, um jardim regado pelo Senhor, Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor se fez presente durante todo esse ano. O teu amor foi constante conosco, a tua graça, a tua presença, a tua misericórdia, Senhor. Possibilidades, oportunidades o Senhor nos deu, saídas o Senhor nos mostrou, Deus. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor revelou a tua bondade. Deus, o Senhor esteve conosco, está conosco. Por isso nós podemos olhar para o Senhor nesse instante, nessa noite, e encontrar motivos de gratidão e de louvor, Deus. E bendizemos ao Senhor. Te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família. Te agradecemos pela vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor cuidou da nossa casa, Deus. O Senhor sustentou com teu amor e amor eterno, ó Pai. O Senhor derramou sobre nós. Nós te agradecemos. Te agradecemos pelo trabalho que nós temos, ó Deus, aonde o Senhor nos traz provisão, aonde o Senhor realmente enriquece as nossas vidas, aonde o Senhor prospera, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pela nossa igreja, Deus, pela nossa comunidade. Te agradecemos pelas famílias que aqui nós temos, ó Pai. Nós te agradecemos por esse lugar, por esse ambiente, ó Deus, que nós temos de adoração, de comunhão, por esse lugar de encontro. Nós te agradecemos, ó Deus, que nós possamos a cada dia permanecer de pé, lutando contra todas as tempestades da vida, Deus. Que possamos realmente combater o bom combate, guardar a fé, permanecer no Senhor, Deus. Nós queremos viver uma vida, Deus, que anda pela fé, uma vida que anda na tua direção. Nós queremos caminhar segundo o propósito que o Senhor tem e sonhou para as nossas vidas, ó Deus. Essa é a nossa oração de louvor, de adoração nesse dia, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça, que o perfeito amor e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre você, sobre toda a sua casa e permaneça sobre você hoje e sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez.
e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.